18 de maio de 2001 é um dia que ficará para sempre na história do futebol nacional. Contra todas as expectativas, o clube do Bessa, o Boa Vista, sagrava-se campeão nacional. Entrava assim para o grupo bastante exclusivo de campeões que, tirando fora os três grandes, resta-nos apenas o Clube de Futebol, os belenenses, que conquistaram o campeonato nacional no ano de 1946. Foi nessa data que os axadrezados superaram o seu rival da cidade, o Futebol Clube do Porto, por apenas um ponto, vencendo para se sagrar campeão o Desportivo das Aves por 3-0 no seu estádio do Bessa. E é neste conto de fadas que já aconteceu há 21 anos que vamos incidir o vídeo de hoje. Se já acompanhas o canal há algum tempo, já deves saber do que se trata, se não, não há mal nenhum. Antes de mais, temos muito gosto de te ter por cá e este é o tipo de vídeo em que, perante um 11 histórico, partimos à procura de onde estes jogadores se encontram nos dias de hoje. Interessante? Junta-te a nós então e vamos saber onde estão estes atletas. Campeões, já somos mais de 28 mil e dia após dia este número continua a crescer exponencialmente. Vocês não têm noção da alegria que nos dá ver esta comunidade a prosperar e a expandir-se. Façam a vossa parte, subscrevam para se juntarem a nós e estarem então sempre a par de todas as notícias do futebol nacional e internacional. Tendo gostado do vídeo, deixem também o vosso like e comentário, é a vossa força que nos permite continuar. Até hoje tem sido fantástico e só vos podemos agradecer. Continuem desse lado e nós prometemos que deste lado continuamos também. Sem mais demoras, vamos então ao 11 de hoje. Voltamos então a esse dia de 18 de maio de 2001 no estádio do Bessa e era frente ao Desportivo das Aves, como já referi, que o Boa Vista se sagraria campeão nacional. O treinador responsável por este pequeno milagre, Jaime Pacheco, alinhou neste jogo num 4-2-3-1, onde como guardião tinha Ricardo, contando com os seus protetores uma linha defensiva constituída por Litos, o capitão da equipa, ao lado de Pedro e Manuel, tendo estes à sua esquerda o francês Quevedo e à sua direita Nuno Freixo. Subindo no terreno, no miolo, encontramos um jovem Petit na altura e Rui Bento, que tinham imediatamente à sua frente Martelinho à direita, Duda à esquerda e no meio destes o boliviano e craque Ervin Sanchez. Seria então Elpidio Silva que ocuparia a posição mais avançada do 11 axadrezado. Comecemos então por Ricardo, o nosso tão acarinhado guardião que ainda nos primeiros anos, como guarda-redes na Primeira Liga, brilharia na baliza dos axadrezados, sendo que o guarda-redes nos valeu uma final em 2004, tornar-se-ia também o guardião menos batido não só na Liga Portuguesa, mas também nos principais campeonatos europeus. Ele que foi peça fulcral para a conquista inédita do campeonato pela equipa do Bessa. Tal como já referimos aqui em outros vídeos do MTL, hoje em dia é treinador de guarda-redes na Seleção Nacional de Futebol. Falando agora do capitão do Boa Vista, Litos na altura, o experiente central e internacional português que comandava a defesa axadrezada, representou ainda emblemas como o Rio Ave, o Málaga e Académica, onde viria a acabar a sua carreira. Mas agora com as chuteiras penduradas, o homem que levantou o troféu voltou ao clube onde fora mais feliz, este mesmo que o viu crescer, o Boa Vista, e agora é gestor desportivo do clube. Ao lado deste tínhamos Pedro e Manuel, o central nascido em Angola e também internacional 4 vezes pela Seleção das Quinas, colaborou muitas vezes com Litos para criar a muralha defensiva que Ricardo dispunha à sua frente. Com passagens pelos dois maiores clubes da cidade invicta, o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto, o central conta com 6 campeonatos portugueses e uma Champions que conquistara ao serviço dos Dragões. E foi mesmo no emblema portista que acabou a sua carreira, mas continua ligado ao futebol o mais próximo possível das 4 linhas, onde é treinador. No momento está sem clube, mas já conta com passagens por Aroca, Estoril, Almeria e Futebol Clube do Porto, onde foi adjunto de Vilas Boas. Qual será o próximo clube de Pedro e Manuel? Passamos agora para a esquerda da defesa, onde nos deparamos com Quevedo, o vertiginoso lateral que cobria todos os metros quadrados do relevado, sendo este, aos seus 30 anos, uma peça fundamental para Jaime Pacheco levar os axadrezados à conquista do campeonato.
Tendo sido a passagem pelo Bessa o ponto mais alto da sua carreira, o francês que pendurou em 2009 as botas, após isso teve algumas passagens como treinador, mas acabaria por se tornar um empresário da FIFA, onde procura talento junto dos jogadores mais novos, dizendo sempre que gostaria de ajudar como o tiveram ajudado, proporcionando então uma vida melhor àqueles que têm talento. Para completar a defesa, chegamos a Nuno Freixo, o internacional português que ocupava a posição de lateral direito, foi bastante viajado, onde para além do Boa Vista e Sporting Clube de Braga, defendeu as cores do Dinamo de Moscovo e do Metz da França. Regressou então ao Boa Vista para acabar a carreira, palco onde acabara por ser muito feliz e muito acarinhado. Quando chegou à altura de pendurar as botas, Freixo ficaria ligado ao futebol como os seus outros colegas, neste caso ligado ao Beira-Mar como diretor desportivo. E é assim que chegamos então ao meio-campo dos achadrezados, e quem melhor para encabeçar esta lista do que Petit, o médio incansável que brilhou nas suas 2 épocas no Bessa, que o faria ser cobiçado na Luz e viria a vencer mais um campeonato português e uma Taça de Portugal, isto tudo antes de rumar para a Alemanha, onde defenderia o emblema do Colónia durante 4 anos. Ele que foi nomeado 2 vezes futebolista do ano, a primeira na conquista do título dos achadrezados, exaltando a importância que este homem revelou no esquadrão de Jaime Pacheco. Voltaria mais tarde para o Boa Vista para acabar a sua carreira, não apenas por ter sido aqui campeão, mas sim por este ser o seu clube de sempre, desde a formação até aos dias de hoje, visto que atualmente é Petit que é o treinador do Boa Vista, onde no momento se encontra num 10º lugar, estando apenas a 2 pontos do Passos de Ferreira, que segue na 7ª posição. Levará Petit o Boa Vista aos lugares cimeiros da tabela, como quando era jogador, ou mudará de clube para conquistar algo como treinador? E ao lado de Petit encontramos Rui Bento, o outro médio defensivo da formação de Jaime Pacheco, que também podia alinhar como central, caso fosse necessário. Ele que foi formado no Clube da Luz, após ter chegado do Silves, o médio internacional português fez 2 épocas ao serviço dos encarnados, tendo apenas se afirmado na segunda. Traçaria rumo então ao Porto, onde assinara pelo Boa Vista e ajudou o clube a conquistar esta inédita competição e uma Taça de Portugal em 97. Depois de muitos anos a lutar pelos achadrezados, Rui Bento voltava a Lisboa, mas para vestir a camisola do Sporting durante 3 temporadas, onde após isto juntar-se-ia ao Académico, uma época antes de dar por terminada a sua carreira. Atualmente é Rui Bento o selecionador nacional de Sub-19, onde é um dos responsáveis pelo sucesso que o país vive atualmente na formação de jogadores. Passamos para Joaquim Pereira da Silva, ou Martelinho, como era conhecido no mundo do futebol, ele que é o responsável pela ala direita do Boa Vista, no ano em que foram campeões, e era considerado um dos extremos mais importantes do campeonato durante várias épocas. Ele que era um jogador extremamente desequilibrador e também incansável, era uma peça fulcral na pressão alta que Jaime Pacheco, por exemplo, pedia aos seus jogadores, ele que tem dado ao clube da cidade invicta um campeonato e uma Taça de Portugal. Depois da passagem no Bessa, passou por Espanha pelo Porto Novo, após arrumar as chuteiras, calçaria uns sapatos de futebol de sala, onde representaria o Cidade Lourosa por 5 anos. Hoje em dia, Martelinho tem carreira como treinador, onde atualmente se encontra sem clube. Ora, e do lado oposto encontra-se Duda, o extremo brasileiro que foi um dos heróis do Boa Vista e ajudou também a conquistar o título de campeão. Sairia mais tarde, em 2004, para voltar ao Brasil e viria a acabar a sua carreira em 2008, longe de casa, ao serviço do Sliema Wanderers, na Malta. E é este mesmo o jogador que teve o fim mais surpreendente de toda esta lista. Enquanto os restantes acabaram de uma forma ou outra ligados ao futebol, Duda seguiria um caminho bastante diferente. Ele que já não responde por esse nome, mas sim por Apóstolo Carlos Eduardo Ventura, o antigo extremo brasileiro entregou-se à fé, dedicando a sua vida a espalhar o Evangelho e a cuidar da sua família. Numa entrevista feita recentemente ao Mais Futebol, Duda conta que sofrera um acidente grave, onde cairia de uma altura de 7 metros, tendo fraturado várias costelas, pulsos e também reconstruído parte da cara, tamanho fora o impacto. Recuperou, e ainda bem, agradecendo a Deus pela recuperação e ao repórter pela entrevista, frisou o quão grave
grato é pela passagem que teve em Portugal, onde fez muitos amigos e uma bela carreira. Só nos resta agora nós agradecer também a Duda pelas memórias que nos deu. Chegamos agora ao craque da equipa, o boliviano Erwin Sanchez, que completava então esta linha de 3, posicionando-se naquela posição de maestro. Chegou a Portugal para jogar pelo Benfica, mas o médio ofensivo fez diversas transições entre a Pantera e as Águias, quer por meio definitivo, quer por empréstimo. Acabaria a sua carreira no Bessa em 2003, mas viria a representar o Oriente Petrolero um ano após isto, onde penduraria então em definitivo as chuteiras. Seguiu-se então uma carreira de treinador, onde chegou a orientar o Boa Vista por diversas ocasiões. Hoje em dia encontra-se na sua terra natal a comandar o Oriente Petrolero e segue na 6ª posição do principal escalão boliviano. Vamos fechar este 11 campeão nacional com Elpidio Silva, o homem mais avançado no terreno, que acabara por ser o melhor marcador do campeonato a quando o Boa Vista foi campeão. Ele que se dava por conhecido como o pistoleiro e representou clubes desde o Sporting Clube de Braga ao Sporting Clube Portugal e o eterno rival dos primeiros, o Vitória de Guimarães. Ele que fechou a sua carreira em 2009 no Chipre, o brasileiro continua ligado ao futebol, onde decidiu criar uma escola de formação para os mais novos e também, enquanto isto, é empresário no ramo da restauração no seu país natal. Ele que tem um filho a disputar o Campeonato Nacional de Séniores com 22 anos ao serviço do Vianense. Irá sair daqui um pistoleiro júnior? Campeões, damos assim por terminada esta lista. Muito obrigado por estarem mais uma vez connosco. Nós voltamos a ver no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, fiquem com o MTL. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.